Bom dia, Dobre Ultra, Dobre Jim. Vamos lá, Pai John. Sobre comprar e vender imóveis na Rússia, se brasileiros podem comprar e vender imóveis. Pode, tá? Mas atenção, o imóvel hoje na Rússia está mais caro do que no Brasil, tá bom? Sobre alugar apartamento na Rússia. Pode. Qual é o problema? O problema é que russo não gosta de alugar apartamento para estrangeiros. Por quê? Porque, como você é estrangeiro, você tem que fazer a sua registrácia na polícia. Você vai ter que ir na polícia e se registrar dizendo onde você mora. E aí, se você alugar um apartamento com um russo e está dizendo que está morando no apartamento dele, que ele está te alugando, ele tem que ir junto. Né? E quem é que gosta de ir na polícia? Ninguém. Né? Na Rússia também. Né? Então, esse é um problema. Realmente é um problema. Aí, o que acontece? Tem russos que vão acabar indo com você na polícia fazer a registrácia, e tem russos que vão fazer um contrato de boca com você. Mas se ele fizer um contrato de boca com você, você vai ter que estar registrado em algum lugar, tá? Seja na casa de um amigo, namorada, esposa, enfim, você tem que ter a sua registragem em algum outro lugar oficialmente, tá? O de boca, o aluguel com russo não vale nada, tá? Porque a registrar vai ficar carimbado lá no seu passaporte, tá bom? Então vamos lá. Notícias aí sobre prova também na Rússia, né, para tirar o seu RVP. Venha na Rússia, faça a sua prova, tá? De proficiência no idioma russo. Você vai conseguir. O que eu posso falar é que você vai conseguir, tá bom? Muita gente consegue, você também vai conseguir. Brasileiros, cazaques, tajiques, kirguis, tá? Do mesmo nível que você que não fale russo. Você vai conseguir. Algumas notícias sobre o antes e depois da pandemia. O antes da pandemia, você chegava na Rússia. Eu, por exemplo, antes da pandemia, eu casei entrei na Rússia como turista. Eu não tinha visto. E eu tirei meu RVP como turista. Tá? Eu não tinha visto em nenhum dos dois casos. Tá? Eu casei e tirei meu RVP como turista. No processo que eu dei entrada no RVP, não houve tempo suficiente para receber meu RVP, eu tive que sair da Rússia, porque casar não garante que você fique na Rússia. Tá? O que te garante a residência na Rússia é justamente você tirar primeiro o seu RVP, posteriormente o VNG e posteriormente, se você quiser, ser um cidadão russo. Tá? Então eu precisei sair, e quando eu saí, minha mulher deu entrada nos documentos enviando para mim uma carta convite, né, esposa chamando o marido para poder voltar e entrar na Rússia. E aí depois eu recebi 60 dias de permanência na Rússia, mas nesse meio tempo saiu meu RVP e pronto, acabou. Aí eu não precisava mais, eu já tinha minha residência temporária aqui na Rússia, na época. Hoje eu já tenho VNG. Né? Hoje eu já fico na Rússia, eu já sou residente na Rússia. E na época, depois que eu tirei meu RVP, um pouco depois aconteceu a pandemia de. A pandemia já existia, mas aconteceu da Rússia fechar a fronteira. Quando a Rússia fechou a fronteira, quem estava dentro não saía e quem estava fora não entrava. Passado um bom tempo, a Rússia flexibilizou um pouco mais, foi flexibilizando as medidas, né, de entrada na Rússia. Primeiro, ele permitiu que os próprios russos voltassem à Rússia. Depois, a Rússia permitiu que um marido, esposa, ou se você tivesse um assunto importante na Rússia, você recebesse uma carta convite, né? Que a carta convite, no caso, o interesse é de você ter um visto de entrada. Você não entra como turista, tá? Você só entra na Rússia com um convite, né? Que vai ser o visto. Então, na pandemia, o que aconteceu foi isso. É o que está acontecendo atualmente, entendeu? Você não consegue entrar na Rússia se não tiver uma carta convite, que é um visto, para ficar bem claro, tá?
Hoje você não entra na Rússia se não tiver essa carta convite por algum motivo, casamento, trabalho, enfim. Tá? E aí, se você quiser dar entrada no seu RVP, você entrando na Rússia, é claro que você já está com visto, né? Aí você está dentro da Rússia, você entrou com visto, você tem da entrada lá no seu RVP. Mas antes da pandemia, não precisava, tá? Porque tinha turista, tinha turismo. Então você entrava como turista, eu casei como turista, eu tirei meu RVP como turista. Todos os brasileiros, com uma rara exceção aí, tiramos nosso RVP ou casamos como turistas. Tá? Então a situação é que hoje existe a pandemia, então as regras são diferentes por causa da fronteira, da entrada. Né? Agora, o Putin ele também sancionou uma nova lei que provavelmente só vai entrar em vigor quando as fronteiras estiverem abertas. Antes da pandemia, nós brasileiros, por exemplo, nós poderíamos ficar 90 dias na Rússia. 90 dias, 91 não, tá? 90, exatos 90 dias. E 90 dias fora da Rússia. É 90 dentro, 90 fora. 90 dentro, 90 fora. Tá? E o Putin, para poder facilitar o turismo na Rússia, o que ele fez? Ele sancionou uma nova lei para todos os turistas do mundo, para todos os países. Ele deu um prazo de 6 meses. Então, o dia que a fronteira for aberta novamente para os turistas, e essa lei entrar em vigor, um brasileiro, por exemplo, vai entrar aqui na Rússia como turista e o prazo dele vai ser 6 meses. Né? E aí, em 6 meses, ele vai ter tempo hábil, por exemplo, para casar, tirar RVP. Ele não vai precisar nem sair da Rússia. Entendeu? Não vai precisar. Tá? Se a lei for a mesma, tá? A mesma lei que eu passei e todos os brasileiros que passaram, que casaram e tiraram RVP apenas como turista, se essa lei se mantiver depois da fronteira aberta e com 6 meses de tempo, né, como turista na Rússia, você chega aqui como turista, casa, isso leva um mês, casou, logo em seguida você dá entrada no seu RVP, que vai levar aí uns pouco mais de 3 meses. Né? Como você vai estar com 6, você não vai precisar nem sair da Rússia. Entendeu? Enfim, essas são as últimas informações aí que eu queria passar, que me perguntaram. Espero ter ajudado. E obrigado por estarem no meu canal. Por favor, se inscrevam, ativem o sininho. Estão me ajudando aí no meu canal. É novo, mas para poder ir para frente. Tá? E assim, as últimas, vamos dizer assim, informações que eu posso passar são experiências que eu não entendo. Tá? Uma delas é de um brasileiro que falou que você só dá entrada no RVP se tiver visto. Claro, no momento, é claro, né? Você só vai entrar na Rússia se tiver um visto. Né? Mas ele complementou isso por causa do caso de uma outra menina que é casada com um russo, muita gente boa, menina, uma pena que tenha passado por isso. Mas ela é casada com um russo, ela foi dar entrada no RVP dela. Os russos, inclusive, nesse dia separaram ela do marido, cada um foi para uma sala, rasgaram o formulário dela e falaram para ela que ela tinha que ter visto. Eu não entendi, eu e outros brasileiros que eu conversei, não entendemos nada. Isso é na situação atual, tá? Isso é na atualidade, já com pandemia e fronteira fechada. No caso dela, ela já estava morando na Rússia, estava casada com um russo, estava legalmente na Rússia. O visto seria para quê? Que o visto é a entrada. RVP é pedido de residência, são duas coisas diferentes. Mas, no caso dela, ela disse que ela e esse outro brasileiro falaram que agora é lei na Rússia, já há muito tempo, que você, para dar entrada no RVP, você tem que ter visto. Tá? Eu não sei nada disso.
volto a falar, eu tirei o meu RVP, eu casei também, nas duas situações eu era turista, né? Enfim, mas aí no caso essa menina também, ela saiu, ela foi para um outro país, foi para a Armênia, se eu não me engano, e falou que na Armênia ela conseguiu tirar o convite dela em um dia, tá? Isso todos os brasileiros, inclusive o outro brasileiro que nós não concordamos com esse ponto de vista do visto, né, para tirar no RVP, ninguém entendeu isso, tá? Porque a carta convite ela leva de 20 a 30 dias. A minha carta convite para poder voltar à Rússia, que minha esposa me mandou, tá? Porque eu casei, depois tirei o RVP e aí tive que sair. Aí eu voltei porque eu não tive tempo, né? E aí quando eu voltei, só voltei porque eu tinha a carta convite da minha esposa. Isso levou 20 a 30 dias. Todo mundo que eu conheço que tirou uma carta convite, o prazo é esse, 20 a 30 dias. Mas essa menina conseguiu tirar em um dia, tá? Um dia. Eu não sei como, tá? Aí é uma segunda dúvida que eu não sei explicar. Uma que é essa do RVP, que precisa de visto. Eu entendo até na questão de você entrar na Rússia, mas eu não entendo na questão que você já está dentro da Rússia e vai precisar de um visto. Isso eu não entendo. E a outra é a carta convite, você tirar em um dia. Essa eu também não entendo. Um terceiro caso que eu ouvi falar, que eu escutei recentemente, foi o caso de um brasileiro que chegou em Moscou, isso agora, esse ano, já tinha pandemia, fronteira fechada, tudo, e ele, quando chegou no aeroporto, ele não tinha carta convite, tinha nada. Ele estava casado com uma russa. Então, quando ele chegou no aeroporto, ele apresentou a certidão de casamento dele, em russo, claro, né, um documento em russo, e conseguiu entrar na Rússia. Ou seja, o cara entrou sem carta convite e apresentou apenas que ele era casado com uma russa. E é isso. Eu, eu e todos os brasileiros que eu conheço, né, ninguém também entendeu como o cara conseguiu entrar na Rússia apresentando apenas a certidão de casamento, tá? Mostrando, não, eu sou casado com uma russa. Eu também sou casado com uma russa, mas antes de ter meu RVP eu tive que sair. E todos os brasileiros que eu conheço tiveram que sair, né? Enquanto o RVP não estava pronto. Então esse cara conseguiu entrar, né? Então estou dando aí 3 casos, né, que, assim, eu não sei explicar. Né? Se me perguntarem, eu não sei explicar. Eu explico apenas a minha experiência, o que eu passei e o que eu vi de outras pessoas. Tá bom? Bom, espero ter ajudado aí. Vamos lá. Um abraço. Пока-пока. Всего доброго. До свидания.